Olá pessoal, que bom vocês estarem mais uma vez aqui no canal Carol na Terceira Idade. Nesses 8 últimos dias, a gente trabalhou num projeto em que procurava analisar uma bebê através de um tipo característico, algo que ela sugeria pra gente, que ela lembrava a gente e a gente trabalhou com bebês mesmo de tipo bem diferente e que provocou na gente reflexões, provocou na gente mensagens que a gente começou a levar da vida a partir dessa tipificação da boneca, do que a gente conversou, e principalmente foi um projeto em que eu planejei todo na cadernetinha, não é? Eu segui um roteiro, às vezes dizia explicitamente o que era que eu estava analisando naquele momento, às vezes eu misturava no texto todo, mas ficou bem claro que existia um propósito para aquela boneca ser tipificada da forma X, existia sim um propósito de intenção em descobrir uma mensagem que ela passava para a gente, enfim, foram 8 dias que no final, agora eu olhando, rendeu assuntos bem variados. Boneca da antiga coleção, foi assim que eu comecei. Depois, bebês mortos. Lembram daqueles meus bebês que o caminhão que vinha trazendo eles da Bahia incendiou e eu os perdi? Boneca sorrindo, boneco pensativo, boneco colorido, meu palhacinho, boneco surpresa. Ontem foi limites. Surpresa, em relação a esse boneco surpresa, coisas que a gente não espera, eu prometi a vocês que eu utilizaria aquele livreto que veio por engano para mim, quando eu havia comprado um outro, de um outro tema, e eu prometi que eu trabalharia com ele na escolinha, não é? Por isso que hoje eu estou encerrando esse projeto, que já está no 8º bebê, porque senão a gente vai passar o resto do mês apenas nesse estilo e tem outras coisas para serem aproveitadas, para serem admiradas. Exemplo da escolinha, que nunca mais eu dei aulas, não é? Entre parênteses, não é? E, enfim, o 7º vídeo foi Bonecos Limites, que foi justamente o de ontem, que mostrava que tal qual as bonecas que eu comprei e já eram usadas, né? Sem conhecer pessoalmente, algumas vieram com defeitos físicos ou mecânicos, estéticos, enfim, mas que isso fez a gente refletir que os defeitos também fazem parte, não é? Dessas negociações, ou mesmo das coisas que a gente vive, ou mesmo da gente. Nós também temos os nossos defeitos, temos as nossas falhas e a boneca só foi apenas uma reprodução do que isso normalmente acontece, não é? Esses determinados limites, não é? E hoje eu estou encerrando esse projeto com essas minhas lindezas, ou seja, boneca grande e boneca pequena. Essa boneca aqui é a maior que eu tenho na minha coleção. Vou botar o pequenininho aqui para poder mostrar para vocês melhor. Ela tem 75 centímetros. Olha que sorriso, olha que cabelos. Ela também foi adquirida por desapego. Linda, né? A maior bebê da minha coleção. E o menor bebê da minha coleção. Esse lindinho, olha só. Foi um presente da minha cegonha, Patti Reborn. Ele é todo de vinil, mas é durinho. Então, aqui estão a representação do grande e do pequeno.
E aqui está a minha cadernetinha já com a reflexão encaminhada. Então, bonecos, ele é homem, né? Então, bonecos grande e pequeno. O tipo é esse, né? O tipo escolhido, o grande e o pequeno e o grande. Aí o aspecto observado neles. Na pequena, o que é que a pequena indica pra gente? Ela indica pra gente delicadeza, fragilidade. Geralmente as coisas pequenas, não é? A gente tende a interpretar na primeira visão dessa forma, como uma coisa muito frágil. Mas às vezes, depois que você conhece, aí você já passa a ver que não existe nada de fragilidade no sentido assim de ser indefeso, de ser sem reação. Não, porque isso depende da nossa formação de caráter, né? Então, o pequeno no tamanho não significa que seja pequeno também em termos cognitivos, não é? Grande, o que é que esse grande aqui remete logo à nossa avaliação? Ele tem uma presença marcante, né, minha gente? Olha, eu garanto que quando eu apareci aqui com esses dois, vocês observaram primeiramente e predominantemente o grande, não é? E aí, muitas vezes a gente se engana justamente porque vê aquele monumento enorme, mas não passa daquele monumento enorme. E também tem aqueles que são muito grandes, muito vistosos, muito dominantes e no caráter, na personalidade, também são do mesmo jeito, né? Reflexão existencial que esses lindos trazem pra gente. O pequeno, como a gente pode tirar uma reflexão para nossa vida a partir desse bebezinho pequeno? O valor das pequenas coisas muitas vezes passam despercebidas. Não é assim? Não é assim mesmo? Se a gente não tiver se alertando, a gente vê uma coisa assim pequenininha, uma coisa assim quase que insignificante e nem dá valor. Mas ela pode conter uma capacidade de valoração enorme. O grande. Cada pessoa tem um impacto no mundo, mesmo sem perceber. Eu falei para você, né, que o grande, ele chega assim, ele domina, ele aparece. Mas, na verdade, cada pessoa grande, e aqui já não entra mais o grande apenas no físico, entra também no plano do caráter, no plano dos valores, no plano da postura, enfim, em todos aqueles aspectos que no primeiro momento não aparecem, mas que depois você vai vendo como é uma presença gigantesca quando a pessoa se faz notar, a pessoa é ouvida. E, finalmente, qual é a mensagem que esses lindinhos podem deixar pra gente aqui nesse vídeo? São, pequenininho, né? São os pequenos detalhes que dão beleza ao cotidiano. Pronto, a gente estava fixado somente no físico, né? Mas agora a gente tá vendo que esses pequenos detalhes tá representando o quê? Atitudes, momentos, que eles podem ser pequenos, mas no final, e geralmente depois que eles passam, a gente vê o quanto eles eram enormes, eles possuíam um significado gigantesco para o coração da gente. Em relação ao grande, nossa vida com gestos simples pode ser muito maior do que imaginamos. E quase um complemento do anterior, não é? Os nossos gestos, às vezes tão simplório, às vezes tão insignificantes, despercebidos, mas depois a gente vê que ele possuía uma carga de valor enorme, imensa. Se a gente parar para pensar
parar à noite para pensar no que determinados gestos significaram durante o dia, determinadas posturas, a gente vê que tinha de fato uma riqueza enorme diante da gente, mas eram gestos tão banais, tanto que a gente observava, quanto o que a gente oferecia ao outro, que precisaria depois de uma boa reflexão e voltar na lembrança para a gente ver que eram gestos gloriosos, grandiosos, de significativo infinito para a gente. Minha gente, estou encerrando agora, hoje, esse projetinho de analisar, de apresentar alguns tipos aqui dos nossos bebês. Claro que ainda teria muito mais tipos a serem trazidos aqui, observados, mas a gente deixa para outra oportunidade, para voltar no próximo vídeo com a nossa escolinha. Tchau, pessoal. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui. E não esqueça, cada bebê é história, cada vídeo é legado.